Beleza. Pessoal, hoje a gente vai fazer uma conversa, eu e vocês. Por quê? Não vai ter flip chart dessa vez. Quem acompanhou aí pelo Instagram, eu estive em São Paulo no último final de semana. Cheguei ontem, não deu tempo de fazer o flip chart, mas tenho certeza que hoje vai ser top, igual as outras lives, tá? Então, quem tá acompanhando aí... Opa, tremeu. A gente tem falando de fígado desde a live 5, se eu não me engano. E aí, a gente agora vai entrar na fase 2. Falei toda a saúde do fígado, a gente falou de esteatose hepática, a gente falou de como melhorar a saúde, detoxificação, né? A live número 7 foi sobre a fase 1, o início da detox, agora a gente vai entrar na fase 2, tá? E quem não assistiu a live 7, seria bem legal assistir para que tenha uma sinergia das informações, para que vocês somem as informações na verdade. Tá? Então, na live anterior, a gente viu que a fase 1, o que acontece com a fase 1? Os xenobióticos, as substâncias químicas estranhas ao organismo, as toxinas, elas passam por um processo em que muda a estrutura da molécula. É uma molécula que era lipossolúvel, com alta afinidade pelo tecido adiposo, por exemplo, e passa a ser uma molécula hidrossolúvel, né? Uma molécula hidrossolúvel que é excretável. Só que esse processo de fase 1, ele gera radicais livres, ele gera substâncias reativas, e essas substâncias reativas podem causar danos a DNA, danos às células do nosso organismo. E a fase 2 vem então para dar uma alterada de novo, transformar essas toxinas que foram ativadas, se tornaram radicais livres, né, em moléculas mais excretáveis e moléculas bioinativas. Então, a fase 1 é extremamente importante porque é o início da detoxificação, mas a fase 2 é mais importante ainda, podemos dizer assim, tá? E lembrando que todas as fases, a fase 1, a fase 2 e a fase 3, que vai ser a próxima live, elas acontecem concomitantemente, tudo ao mesmo tempo, tá bom? Então, a fase 2, a gente chama ela de conjugação ou uma fase de bioinativação, tá? Conjugação por quê? Essa toxina, essa molécula que estava reativa após sofrer fase 1, ela vai se conjugar com outros compostos para fazer uma inativação, para que ela possa ser mais excretável, tá? Essa fase 2, ela é mediada por enzimas, tá? A principal enzima, a mais conhecida, é a glutationa S-transferase, tá? Essa glutationa é uma enzima antioxidante, ou seja, ela neutraliza esse radical livre, tá? E então, a glutationa, a gente pode dizer que ela favorece o processo de detoxificação. Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai entender um pouco como é que o nosso organismo produz essa glutationa, tá? Que é extremamente importante. Aí entra toda a terapia nutricional e fitoterapia também, tá? Então, a glutationa, né? Ela também tem uma relação muito forte com os níveis de colesterol. Então, quanto mais baixos o meu nível de colesterol, né? Quanto mais normal é o meu nível de colesterol, mais eu tenho glutationa, ou seja, eu tenho mais defesa antioxidante. Então, por isso que é importante manter um padrão, um perfil lipídico adequado. E a gente já viu que esse perfil lipídico tem muito a ver com a saúde do fígado, uma vez que o fígado produz colesterol também, né? E quanto maior a dosagem de colesterol, quando a gente tem um colesterol alto, maior a dificuldade em fazer esse transporte dessa glutationa, que é uma enzima importante para que a fase 2 aconteça de detoxificação. Essa glutationa, ela depende de alguns fatores para que ela seja formada no nosso organismo, tá? Então, o primeiro fator é a cisteína. A cisteína é um aminoácido que a gente encontra abundantemente na alimentação, principalmente em alimentos de origem animal, tá? Porque é um aminoácido, é uma proteína, né? Parte de uma proteína. A gente encontra também nos alimentos de cor avermelhada. A gente encontra nas castanhas, nas oleaginosas, tá? Encontramos também no alho, na cebola roxa e no brócolis. Tá? Então, ter uma alimentação fonte desses alimentos, da cisteína, por exemplo, é um fator extremamente importante para que eu tenha uma boa produção de glutationa e, com isso, uma boa neutralização de radical livre e, com isso, um bom processo de detoxificação.
Além da cisteína, também para formar a glutationa, eu preciso ter glutamina na minha alimentação. Pensa-se muito que a glutamina tem muito a ver com a parte de hipertrofia, com a parte de saúde intestinal. Meus pacientes sabem que eu adoro prescrever a glutamina porque funciona, mas a glutamina também exerce esse fator, né, de fazer parte da formação da glutationa. E a glutamina em geral, para a gente conseguir uma boa dose, geralmente suplementa, tá? Então é a glutamina em pó mesmo. Um outro nutriente importante para a formação da glutationa é a glicina. E a gente sabe que a melhor fonte de glicina, uma fonte grande, bem biodisponível, vem do colágeno, tá? Quando a gente compra um colágeno, em torno de 1/3 daquela molécula, daquela proteína de colágeno, tem glicina como aminoácido. Então, é legal, né, suplementar colágeno também pensando em formação de glutationa, tá? Outro nutriente extremamente importante é o ácido lipóico. O ácido lipóico, ele está presente no brócolis, no espinafre, na ervilha, no levedo de cerveja, e o ácido lipóico também pode ser suplementado, tá? Essas fontes, elas tem pequenas quantidades de ácido lipóico nesses alimentos, então dependendo do grau de necessidade, de ajuste da produção de glutationa, é preciso que a gente suplemente o ácido lipóico, joia? E uma outra vitamina extremamente importante é a vitamina B6, a piridoxina, ela faz parte do processo de produção da glutationa. E ela está presente em sementes, na banana, no atum, no abacate, nas batatas. Então, a gente não pode restringir esse tipo de alimento para a gente ter uma boa oferta de B6 também. Então, para a gente fazer um resumo, né? Eu preciso de nutrientes para formar glutationa para que essa fase 2 aconteça, tá? E para eu ter glutationa, então eu preciso de cisteína, de glutamina, de glicina, de ácido lipóico e de vitamina B6. Certo? Outro fator bem importante para a fase 2 de detoxificação é o NRF2, é um fator de transcrição que coordena a eliminação desses radicais livres e a peroxidação lipídica. O que significa isso? O NRF2 é um fator de transcrição, ele vai lá no radical livre e ajuda no processo de eliminação. Então, ele ajuda a não envelhecer a célula, a não ter um dano naquela célula vinda da fase 1, por exemplo, tá? E a peroxidação lipídica nada mais é quando a membrana lipídica sofre alteração, a membrana da célula. Isso é muito ruim, porque isso pode desencadear eventos inflamatórios nas membranas das células, certo? E o NRF2, ele é muito ativado, a gente precisa ativar ele porque ele é um fator anti-estresse, é um fator que neutraliza radical livre. Então, o NRF2, ele é ativado por quem? Alguns nutrientes fazem essa ação. Entre eles, a gente tem as antocianinas e as proantocianidinas, que são vegetais de cor arroxeada. Então, a gente tem aí, por exemplo, cascas de uva vermelha, as frutas roxas, frutas avermelhadas, todas elas, né? Vamos pensar aqui, o que a gente tem? A gente tem beterraba, a gente tem açaí, a gente tem jabuticaba, mirtilo, frutas vermelhas, morango, a própria goiaba, né? Quanto mais roxo, maior a concentração das antocianinas e das proantocianidinas, tá? E além das antocianinas, a gente também tem nesse mesmo grupo de alimentos o resveratrol, que também exerce uma atividade antioxidante, ou seja, neutraliza os radicais livres da fase 1. E as antocianinas também têm ação anti-inflamatória. Então, se eu penso que eu tenho uma detoxificação muito deficiente, eu tenho um processo inflamatório ali acontecendo. E o simples fato de eu acrescentar esse perfil de alimentos, né, essas frutas, esses vegetais arroxeados, eu já vou ter uma contribuição anti-inflamatória. Outros vegetais arroxeados que vieram aqui na minha cabeça, o repolho roxo, por exemplo, a alface roxa, né, o rabanete tem na casca também. Então, tudo que for arroxeado vai contribuir para a ativação desse fator de transcrição chamado NRF2, tá? Além disso, eu tenho outro grupo de alimentos que são os crucíferos, tá? Quem são os crucíferos? O alho, a cebola, o repolho,
né? Aí até o repolho branco também, a couve, o nabo, o brócolis, a couve-flor são os crucíferos. E os crucíferos também vão fazer aquela ativação do NRF2. Isso eu falo muito no consultório. Olha, gente, como a gente está trabalhando muito com o fígado, a gente quer acelerar os processos de detoxificação, foca nas brássicas, né? Que são esses grupos de alimento, tá? E os crucíferos, eles têm dois nutrientes bem importantes, que é o sulforafano e os isotiacianatos, tá? Que são esses que fazem essa modulação das enzimas antioxidantes e aumentam o NRF2, tá? Além disso, os crucíferos, além de ativar NRF2, também aumentam a ação daquela glutationa S transferase, aquela enzima lá que também tem ação antioxidante. E os crucíferos, eles podem ser associados ao selênio, que é um mineral, que aumenta esse combate aos radicais livres. Então, falando em termos práticos, o que a gente pode falar num processo que vai, por exemplo, favorecer muito a detoxificação? Pensando em questão prática aqui, vamos fazer a comida, beleza. A gente pode fazer, por exemplo, um brócolis no vapor com castanhas trituradas, por exemplo. É uma boa opção. A gente pode fazer um molho pesto à base de rúcula com azeite de oliva e acrescenta castanhas do Pará nesse molho pesto. Essa é uma preparação que ajuda bastante no combate a radicais livres, né? Eu tenho um crucífero, que eu tenho a rúcula, por exemplo, eu tenho a castanha do Pará, que é rica em selênia, eu tenho o azeite, que tem ação anti-inflamatória. Pronto, uso esse pesto, eu posso usar numa salada, eu posso usar numa panqueca, eu posso usar numa carne, num frango, né? Então ali eu já tenho nutrientes envolvidos. Quanto ao resveratrol, as antocianinas, né? Aqui eu tô falando de consumir a própria uva, consumir um açaí, né? Consumir uma jabuticaba do pé, que é maravilhoso, morangos, preferencialmente orgânicos, tá? Então tudo isso já vai contribuir. Essa variedade de cores, né? Vai contribuir para melhorar esse processo de detoxificação, tá? Entrando um pouquinho nas plantas, o que a gente tem agora falando um pouco do alho? O alho, ele tem um composto que é sulfurado, tá? O óleo de alho, quer dizer, alho de óleo. O óleo de alho, ele tem ação antibiótica, antifúngica e tem ação antiparasita também. Então, além de ativar, ter essa ação antioxidante no processo de detoxificação, o alho ainda tem esses outros benefícios. A gente falou um pouco do alho em outras lives, tá? Ele também tem ação anti-inflamatória, ele também vai aumentar a ação da glutationa, vai aumentar a catalase, que é uma outra enzima também com caráter muito antioxidante que ajuda na saúde do fígado. Vai aumentar a SOD também, tá? Que é a superóxido dismutase, que também é uma outra enzima. Então, o alho, ele vai fazer a ativação de várias enzimas antioxidantes que tem a ver com o processo de detoxificação. Tá, e como eu devo usar este alho? Gente, quanto mais ele estiver cru, mais compostos bioativos vai estar ali disponível pra gente, pro nosso organismo. Então, a gente pode, por exemplo, fazer um alho descascado, só cortado picadinho em fatias e um leve refogado, né? Quando a gente amassa o alho e faz aquele refogado mais demorado, bastante tempo, o alho vai perdendo as propriedades dele, né? A gente pode, por exemplo, fazer um azeite temperado com dentes de alho, né? Um vidro de azeite tradicional. A gente pode fazer 10 dentes de alho descascados, fatiados dentro desse vidro de azeite. Temos ali o azeite. E a gente tem o óleo de alho também nas lojas de produtos naturais, tá? Que são ricos em compostos sulfurados e que vão também ter essa ação antibiótica, antifúngica, antiparasitária, certo? O outro alimento é a cúrcuma. A gente fala da cúrcuma em quase todas as lives, porque a cúrcuma tem uma ação muito importante. Então, a cúrcuma, ela também é muito bem descrito na literatura que ela tem um caráter antioxidante, então ela também neutraliza radical livre, tá? Ela tem ação anti-inflamatória, ela também aumenta a glutationa, ela faz a excreção de alumínio. Lembra lá na live de xenobióticos que a gente falou que uma das principais formas da gente se contaminar com alumínio é desodorante? Então, se a gente tem esse uso frequente, o ideal seria a gente acrescentar a cúrcuma no nosso dia a dia para facilitar
essa excreção do alumínio, né? E por que isso é tão importante? Porque o alumínio ele pode causar desordens cognitivas. Então, perda de memória, falta de concentração, falta de foco, dificuldade de aprendizado, né? E a cúrcuma, como ela faz essa excreção do alumínio, ela age como uma neuroprotetora, principalmente da nossa saúde neurológica, tá? Se isso afeta diretamente os nossos neurônios, quem irá o nosso fígado, que o contato é maior ainda, tá? Então, ela exerce esse efeito. Além de excretar o alumínio, ela também exerce um efeito protetor contra o bisfenol A. Por que eu trouxe esse assunto aqui? Essa semana, uma paciente minha me perguntou o que eu achava dela comprar uns saquinhos de plásticos BPA Free para guardar restos de comida, né? Ela queria comprar uma máquina de vácuo e aí ela falou, ai, Paula, achei uma máquina, acho que para armazenar alimentos e tal, é muito legal porque é BPA Free. O que eu expliquei para ela? Existem muitos tipos de bisfenol. O BPA, que é o bisfenol A, é apenas um desse tipo, né? Então, se a gente compra uma garrafinha, um plástico que é BPA free, ok, tá free do BPA, mas e os outros bisfenóis que também vão exercer esse efeito, né? Então, ainda assim não é recomendado, tá? Mas quem faz muito consumo de plástico, tem contato com os bisfenóis, a cúrcuma também exerce um efeito protetor. Então, mais um motivo pra gente colocar a cúrcuma aí, porque ninguém tá livre de plástico hoje em dia. A gente bebe garrafinha, né, em garrafinha de água, querendo ou não, às vezes a gente compra uma marmita aquece também que tem contato com plástico, então é ideal também colocar a cúrcuma pra gente se livrar desses efeitos deletérios, ok? Um outro alimento também que tá super legal para essa questão de detoxificação, fase 2, tá? Fase 2, relembrando, gente, conjugação, bioinativação para uma forma mais excretável da toxina, tá? É o óleo de gergelim. Embora o óleo de gergelim não seja tão conhecido, né? Ele é muito utilizado na culinária japonesa, mas ele é legal de você ter em casa. Não para você fazer a comida inteira da família. Você pode dar uma colheradinha de café por dia, por exemplo. Você pode acrescentar o óleo de gergelim num shot matinal, por exemplo, tá? O óleo de gergelim, ele é rico em sesamol, que é uma estrutura lignana, tá? Ou então, você pode usar o próprio gergelim também, tá, gente? Eu tô falando do óleo porque ele concentra mais isso, mas o fato de você usar o próprio gergelim na sua comida, você já tá usufruindo das propriedades do sesamol, que são essas lignanas presentes no gergelim ou no óleo, tá? E esse sesamol que tem uma capacidade extremamente antioxidante. Então, vale a pena. A gente pode colocar como gergelim, que eu oriento para os meus pacientes. Fazer um mix e colocar gergelim com outros tipos de sementes. Semente de gergelim, semente de chia, semente de linhaça. A gente pode colocar semente de abóbora, semente de girassol. E aí a gente faz um potinho e deixa aquilo ali como se fosse um tempero de salada. Então, faço o meu prato, né, minha comida, e pego esse potinho e salpico. Já tenho o gergelim ali, aquilo ali já vai exercer um efeito no meu organismo também, tá? Quem tiver possibilidade de ter o óleo, pode usar assim, dar uma colherada uma vez por dia, uma colherinha pequena, gente, de café. Não vamos se entupir desse óleo aí que vai dar um enjoo, tá? Mas pode colocar num shot, às vezes quer fazer alguma preparação com óleo de gergelim, é legal também. Óleo de gergelim, a gente tem um prato, né, amor, que a gente faz. Qual é ele que você às vezes usa? Yakisoba. Yakisoba. A gente pode fazer um yakisoba de vegetais, por exemplo, e usar um pouco do óleo de gergelim, tá? Não deixa ele, faz aquele refogado rápido para aquela gordura não ficar aquecendo e não perder o sesamol. E aí é uma boa ideia também, certo, gente? Outro alimento, outra substância que a gente tem muito, que tem a ver com essa fase 2 de detoxificação, é a lecitina e a linhaça, tá? Ambos também têm uma substância e a principal ação da linhaça, da lecitina, é excretar chumbo, né? Então, onde a gente encontra chumbo principalmente? Em maquiagens, tá? Então, eu trouxe esse assunto porque eu acabei de voltar de um congresso de nutrição estética e a oferta de maquiagem sem chumbo, oferta de maquiagem sem aditivos químicos, né, shampoo, sem parabenos e tudo mais, tá muito grande. Então, até hoje você tinha chance de usar essas coisas. A partir de hoje você não tem mais, tá? E a gente precisa excretar esse chumbo. O chumbo está relacionado a diversas doenças, principalmente desordens cognitivas, tá? E morte neuronal e tudo mais. Então, lecitina e linhaça
podem ajudar nessa excreção de chumbo, ativando também a fase 2 de detoxificação, certo? Outra planta, agora entrando mais na parte de fitoterapia mesmo, as ervas medicinais, apesar de eu ter falado da cúrcuma e do alho, né, deixando de ser plantas, mas entrando agora, a gente vai falar do ginseng, o Panax ginseng. O Panax ginseng, ele tem uma atuação na melhora do estresse, tá? Ele é um modulador de cortisol, né? Então, se você pega, por exemplo, um paciente que tá muito estressado, tá cansado, tá com uma falta de energia, principalmente energia mental, e também precisa otimizar o processo de detoxificação. Ok, talvez o Panax ginseng seja uma planta interessante para esse processo, tá? Então, o que o ginseng faz? Ele aumenta as enzimas antioxidantes. A sódio, igual eu falei, a superóxido dismutase, a glutationa e a catalase. Então, é legal a gente associar o ginseng em pacientes que estão com essa característica, tá? O Panax ginseng, a gente usa o rizoma dele. Normalmente se faz ou tintura em farmácias de manipulação ou extrato seco que a gente padroniza em ginsenosídeos. Dessas duas formas tá tranquilo. Eu já achei aqui em Brasília até Panax ginseng para fazer chá mesmo. Então, se vocês acharem aí perto de vocês, aqui em Brasília eu garanto que tem, porque eu já comprei, já fiz o uso e funciona super legal também para modular estresse e tudo mais. E acredito também serve para detoxificação. Se vocês acharem a erva, pode ser também. Mas a tintura e o extrato seco vão dar uma maior biodisponibilidade, né? Porque eu concentro mais os ginsenosídeos, certo? Uma outra planta, passando para a próxima, é a Witania somnífera, tá? Também é um outro tipo de ginseng. É o ginseng indiano, se eu não me engano, tá? Mas é um tipo de ginseng também. A gente também usa o rizoma dessa Witania. A gente usa a tintura ou o extrato seco. A Witania eu nunca vi na forma de chá. E ela também ativa a fase 2, tá? Então, ela também vai fazer essa fase de conjugação, de bioinativação. E ela também tem um potencial antioxidante, tá? Outra planta extremamente importante é o Silybum mariano. Silybum mariano é o cardo mariano, tá? Que tem como ativo principal a silimarina. E o Silybum mariano é a planta talvez seja mais importante para tratamento de fígado, tá? Então, ele protege contra a fibrose hepática, é um potente antioxidante. Ele faz uma imunomodulação das enzimas do fígado, então ativa o sistema imunológico hepático mesmo, né? Fazendo uma proteção desse fígado, aumenta as concentrações de glutationa. E o Silybum mariano, ele está presente tanto na forma de tintura quanto no extrato seco. Hoje, aqui no Brasil, aqui em Brasília, tem um medicamento já pronto, que vende em farmácia. Eu não posso dizer que é o nome comercial, mas vocês podem chegar na farmácia, né, caso vocês tenham uma indicação e tudo mais, e comprar esse produto já pronto, tá? Fala, olha, eu quero cápsula de cardo mariano. E aí vocês vão ter um benefício legal aí pro fígado. Fica só um alerta aqui que o cardo mariano ele não é recomendado para pacientes que já fazem uso de medicamentos anticoagulantes, tá? E, por exemplo, varfarina não é legal associar, tá bom? Então a gente tenta outra estratégia, mas não usa o cardo mariano para esse público. Certo? Tudo bem até aqui? Tudo certinho? Então tá bom. Outra planta super interessante, é um pouco clichê, mas eu preciso falar dela nesse contexto também de fase 2, é o chá verde, tá? O chá verde, ele regula, além dele fazer toda a ativação de fase 1, fase 2, detoxificação, ele ainda melhora o perfil intestinal, igual a gente falou na live passada, tem diversas ações anti-inflamatórias, né? O chá verde, nesse caso aqui, ele é padronizado em catequinas, que vai ter essa ação em fase 1 e fase 2. E o chá verde dá pra gente utilizar na forma de infusão, não precisa ser o chá verde puro, a gente pode associar, por exemplo, o chá verde com um gengibre, um chá verde com uma canela, porque aí dá uma mascaradinha no gosto, porque o chá verde não é muito tolerado pelas pessoas. Mas a gente fazendo essas combinações, a gente consegue ter os efeitos ativos, os benefícios, né? E a gente agregando uma outra planta, a gente aumenta mais ainda esse potencial sinérgico de ação, tá? Então, o chá verde é uma estratégia legal.
Quem vai fazer infusão? Cuidado com a questão da cafeína, não faça, né, na parte mais fim de tarde, noturna do dia, se for muito reagir muito à cafeína, porque ele vai dar uma agitada. Então, deixar mais para a parte matutina do dia parece ser uma estratégia muito legal, tá bom? A outra planta, né, pra gente, tem mais duas para falar, mas essas duas eu falei muito na live passada. Eu tenho o gengibre, tá? O gengibre, ele faz uma modulação da fase 2. O que acontece? A fase 1, ela resulta em radical livre. Então, a fase 2, ela precisa acontecer para que esse radical livre da fase 1 não seja deletério. Então, o gengibre, ele faz aquele meio de campo ali. Ele modula, vê que horas que a fase 2 precisa acontecer, quando eu tenho muito radical livre vindo da fase 1. Ele aumenta também a glutationa. Ele reduz bastante a inflamação hepática, né? Principalmente a inflamação hepática induzida por antibióticos. Então, quantas pessoas fazem usos recorrentes de antibiótico e tem uma carga tóxica naquele fígado? Então, o gengibre, ele é legal para esse perfil de pessoas também, porque ele vai reduzir esse processo inflamatório. E por último, mas não menos importante, a gente tem também o alecrim, que ele aumenta as enzimas de fase 2, então ele vai ativar a fase 2. Então é legal a gente consumir o alecrim também, tá? Só lembrando também que o alecrim não é legal consumir na parte noturna, porque ele também ele tem uma ação excitatória, né, para quem for muito sensível. E o alecrim, a gente pode usar ele de algumas formas. A gente pode usar ele dentro daquele azeite lá saborizado que eu falei para vocês fazerem, por exemplo, com os dentes de alho. Eu posso colocar um ramo de alecrim ali junto, ou então eu posso simplesmente pegar um alecrim fresco e jogar por cima de um frango. Eu posso pegar esse alecrim, despetalar ele, colocar numa frigideira morna, não quente, né, e fazer junto com o chimichurri, por exemplo. Então o alecrim tem várias, tem gente que não gosta muito da textura, né, porque ele é meio chatinho de morder, mas a gente pode fazer uma tintura de alecrim nas farmácias. É um ativo super barato e que tem muito resultado. O alecrim também tem muito efeito para a parte digestiva, para a questão de gases, de má digestão de proteínas principalmente. Então o alecrim tem também muitos trabalhos legais, consistentes, mostrando pra gente aí essas ações em fase 2 e em toda essa saúde digestiva. Certo, gente? Então, na live passada tivemos fase 1. Hoje tivemos fase 2, dá pra gente juntar essas duas fases, né? E usar essas plantas uma em sinergia com a outra. Da fase 2, o que é mais interessante da gente saber é que é uma fase de conjugação, onde eu tenho um radical livre sendo ligado com outra molécula para inativar e facilitar a excreção. E que eu dependo muito, principalmente, da glutationa. Eu dependo de outros compostos também, com certeza. Mas a glutationa talvez seja o mais conhecido, o mais importante para que a gente consiga fazer esse processo de detoxificação. Então, ficar ligado na cisteína, na glutamina, na B6, no ácido lipoico, né? Nas frutas arroxeadas, nos crucíferos, que são os vegetais verdes escuros, mais o repolho, mais a couve-flor, caprichar no alho, caprichar na cúrcuma, e aí não tem erro. A gente vai conseguir ativar a fase 2 e lembrar que enquanto tudo isso que a gente faz esse tratamento, né, a gente ativa essas fases, o importante é que a gente não se reintoxique, porque senão a gente não sai da roda, a gente tá desintoxicando, mas tá reintoxicando, então a gente também precisa tirar todos os xenobióticos. Se eu não me engano, a live de xenobióticos foi a live número 5, acho que foi, gente. Mentira, foi a live 6. Então, quem tem dúvidas nos xenobióticos, do que são isso, vai lá na live 6, lá no canal do YouTube, que vocês vai ver que faz muito sentido isso que a gente está conversando aqui. Certo, pessoal? Então, ficamos por aqui hoje com a fase 2, é uma fase um pouco mais rapidinha. Na próxima semana eu vou falar da fase 3, que é a fase finalmente que vai excretar essas toxinas. E é isso, gente. Hoje foi mais rapidão. Tem alguma pergunta? Tem? Oba. Paula, posso juntar a castanha do Pará e a castanha de caju no peito? Pode. Nossa, fica excelente. As castanhas, o que mais se fala é que a castanha é rica em selênio, né? Só que cada castanha, gente, vai ter uma particularidade.
Então, quanto mais você conseguir misturar ali, né, mais propriedades você vai ter. E as castanhas é um alimento que eu gosto de trabalhar, eu recomendo, prescrevo para meus pacientes. São alguns casos em que eu não prescrevo, como casos, por exemplo, de mulheres que têm muitos fungos, né, tem crises repetitivas de candidíase, e aí castanha não é interessante porque pode ter muito fungo, principalmente amendoim. Mas em geral, as castanhas, nossa, são ótimas. E quanto mais misturadinhas, mais nutriente a gente vai ter mesmo. Um pesto com uma variedade, pestos com nozes, o castanha de caju, castanha do Pará, puf, uma delícia. Tá? Que mais? Só essa? Então tá bom. Gente, eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês antes de eu finalizar aqui. Tá? Primeiro, essa live vai ficar disponível por 24 horas e depois ela vai pro meu canal lá no YouTube. Não deixem de assistir as outras aulas para vocês verem que tem conexões muito interessantes. Segundo, na próxima quinta-feira, agora, quinta, dia 23, eu vou estar no bate-papo lá na Carota, Comida Sem Veneno, fica no Parque Sul. Eu vou falar um pouco sobre transtornos alimentares junto com a Mirella. Então vai ser um bate-papo muito legal, qual o papel da nutrição nos transtornos alimentares, na próxima quinta. E neste sábado, dia 25, vai ter Supilates de novo. Vocês sabem o que é o Supilates? É uma aula de Pilates em cima de uma prancha de sup. Vai ser sábado, as inscrições já estão abertas lá pelo Instagram do UOL. Quem me segue já sabe o tanto que eu faço Pilates naquele lugar. E a aula de Pilates que eu fui foi maravilhosa. Eu tô aqui para convidar vocês para irem sábado também, que vai ter de novo. Tá bom? Então, acho que são só esses 3 recadinhos para hoje. Obrigada pela presença de vocês. Hoje foi mais rapidinho, que era muita informação também. E até a próxima semana, a próxima segunda-feira, em que a gente vai falar da fase 3. E provavelmente a gente encerra esse módulo de detox. Tá bom? Beijo, boa noite. Acabou?